Então, boa noite a todos que estão aqui no GED presencialmente, a todos que estão assistindo também nesse momento, porque o nosso culto do Evangelho é sempre gravado e depois a gente veicula no nosso canal do YouTube, GED TV. Então, basta que vocês digitem lá GED TV no YouTube, se inscrevam e aí vocês vão ter acesso a todo o conteúdo do GED TV, todos os cultos que nós já fizemos, todos os estudos que meu pai Horácio Ramazini fez também estão lá nesse conteúdo, tá? Acessível para todos. Aqui na nossa noite, como nós sempre fazemos no culto do Evangelho no Lar, aqui reproduzimos um culto do Evangelho como todos fazem em casa, tá? Então nós procedemos da seguinte maneira: uma página de abertura em que nós abrimos e lemos, abrimos ao acaso e lemos, emendamos com a nossa prece inicial. No momento seguinte, né, fazemos a abertura ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro do culto do Evangelho no Lar, espírita, né? Fazemos a leitura e depois procedemos os comentários que são abertos para todos da mesa, da página do Evangelho segundo o Espiritismo e também da página de abertura, que são livros que são sugeridos e que são usados normalmente nos cultos do Evangelho. Temos aqui 3 do Emmanuel, Fonte Viva, Vinha de Luz e Pão Nosso, mais um livro de mensagens, tá, com conteúdo evangélico moral, certo? Então, vou pedir para ele escolher um livro e fazer a abertura e a leitura. Tabernáculos Eternos. Quer fazer a leitura? Tabernáculos Eternos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 9. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados, e quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situa o tabernáculo sagrado no coração do homem, mas que ninguém, o Salvador, identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proteriu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos, deste modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Então, nesse momento, convidamos a todos aqui, os nossos amigos estão assistindo em casa agora, fecharmos os olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, ou aqueles amigos espirituais, anjos de guarda, protetores, daqueles irmãos que assistem nesse momento, e participam e realizam esse culto nos seus lares, nos seus ambientes. Estabelecemos a sintonia com eles nesse momento,
abrindo a nossa casa física, a nossa casa mental, abrindo os nossos corações a esse estudo tão importante, essa reflexão tão importante, tão atual, tão necessário e fundamental às nossas vidas, que é o estudo do Evangelho, a fim de que possamos pouco a pouco fortalecer a nossa fé, o nosso entendimento, que possamos construir a nossa fé verdadeiramente sólida, porque vivemos tempos difíceis, individualmente, coletivamente, necessários para todos nós, para que possamos crescer. E por isso precisamos muito desses ensinamentos, mas não só desses ensinamentos, mas dessa fonte que é o Evangelho, que é Jesus, que se confundem, para que possamos, além do alimento material, termos o alimento e a bebida espiritual nesse ágape que realizamos nesse momento, e que realizamos essa comunhão espiritual, que possamos, cada um de nós, aqui nesse ambiente onde estivermos, termos todas as energias, todo o amparo, toda a proteção, toda a intercessão necessária às nossas vidas, às nossas experiências. Nenhum de nós está sozinho, temos uma legião de amigos, de protetores ao nosso redor, mas que aguardam também a permissão do nosso coração, a nossa sintonia, para que essa ajuda se faça. Tão felizes por tudo isso que já se faz, pedimos a permissão à equipe espiritual que comanda, dirige esse trabalho, esse culto no lar. Permissão ao nosso Senhor Jesus, porque tentamos de alguma maneira nos aproximar dele, a princípio com a nossa mente, mas sobretudo com o nosso coração, para que possamos receber ainda agora as suas vibrações, o seu envolvimento. E pedimos permissão ao nosso Pai para que possamos iniciar em nome dele esse culto no lar que realizamos hoje. Graças a Deus. Então agora vamos proceder à abertura ao acaso do Evangelho segundo o Espiritismo, depois a leitura. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valei mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por consequente, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos.
Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgente, meus amigos, porquanto indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Oxi. Duas passagens interessantes, né? Uma remete a gente a o que ligamos na terra é o mesmo que ligamos lá no céu, e a outra nos remete àquela passagem do não censurar a trave, né? O cisco no olho do outro, já que o teu também tem uma trave. Um nos leva a crer que tudo aquilo que possuímos, tudo aquilo que nos é dado por Deus, nosso Pai, foi nos dado para utilizar em favor nosso e em favor das pessoas que conosco comungam, das pessoas que conosco convivem. Nos leva a crer que temos que ter a percepção de sempre, em todos os momentos possíveis, né, e viáveis, tentarmos fazer uso da caridade, tornarmos esses verdadeiros vasos que carregam Jesus no seu coração, tornarmos esse receptáculo de amor e de caridade. O outro nos conclama a sermos sempre caridosos até nos nossos pensamentos, como uma coisa se relaciona com a outra, né? A caridade de pensamento, o bem-querer, o não deixar transpor, através das palavras e dos atos, a culpa do outro, o erro do outro. Quando muitas vezes somos também, né, na maioria das vezes, em todos os momentos, visto que somos seres humanos, somos muito, muito, muito mesmo passíveis de erros. Então, às vezes, observar, olhar, tentar, de certa forma, usar a melhor palavra, o melhor conceito, para não se reportar ao outro de forma maledicente, para não levar aquilo que fere, aquele julgamento que às vezes transforma, né, o que poderia ser uma amizade, um processo de fraternidade, união de duas pessoas, a uma verdadeira inimizade. Aí vem o processo que fala anteriormente de ligarmos. Quanto mais nos colocamos à disposição do amor, quanto mais aprendemos que só o amor é capaz de construir laços verdadeiros, mais percebemos a necessidade de amar. Nos colocarmos na pele do outro, né? Vestirmos o sapato do outro. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pelas atitudes e às vezes a gente não percebe que nós é que estamos sendo errados. Tem uma passagem na minha vida que eu gosto sempre de colocar. Eu tinha uma amiga de longa data e viemos a trabalhar juntos. Ela era superior a minha, visto que ela fazia administração do local onde eu trabalho. Em dado momento, todas as vezes que nós nos víamos, por qualquer motivo que fosse, nós brigávamos por besteiras próprias, por menores besteiras possíveis. Se caísse um copo no chão, lá vinha a minha amiga perguntar por que o copo tinha caído. E eu, né, grosseiramente, com essa forma tão carinhosa que os homens têm, né, às vezes discutia, às vezes revidava, e já ficava chato, às vezes, levantar do dia da minha casa e ir para o trabalho. Eu já pensava assim, poxa, eu vou brigar com aquela minha amiga, vamos discutir novamente, está ficando tão chato essas discussões. Até que um belo dia eu resolvi me colocar no lugar dela. Saber por que aconteceu isso, por que ela está desse jeito. Ela não era uma pessoa tão carinhosa, né? Lógico, pelo fato de administrar um local, isso às vezes transforma a pessoa, né? Mas será que é só isso? Será que a pessoa está se deixando levar pelo cargo? Aí eu fui descobrir que essa minha amiga estava passando por um processo de separação, no qual o marido dela queria lhe tomar a única posse que tinha, que era uma casa, 2 filhas na faculdade. E aí você se coloca da seguinte posição: que idiota que eu sou, desculpa o termo, mas esse é o termo. Eu fazia a pessoa discutir comigo e brigar comigo, e às vezes revidava, e a pessoa passando por tantos problemas na vida dela. Então, se você começa a levar essa maledicência, esse pensamento, essa vibração, esse sentimento adiante, você transforma, de repente, uma amizade tão generosa, tão grata que nós tínhamos, numa coisa
né, numa verdadeira inimizade, num verdadeiro campo de batalha. Então a gente tem que se colocar na posição de vestir o sapato do outro, perceber por que o outro está passando por aquele momento, qual a razão desse sofrimento, qual a razão dessa modificação no caráter do outro, e daí tentarmos minimizar, tentarmos agregar, conceder o nosso ombro, conceder o nosso carinho, a nossa palavra, e se de repente a pessoa não estiver disposta a nos ouvir, conceder pelo menos a nossa oração ao fim do dia. Isso é muito importante. A gente não revidar, a gente não trazer a maledicência, a gente buscar a cumplicidade, mas a cumplicidade benéfica. Sermos cúmplices daquela pessoa na sua dor, no seu momento de derrota, no seu momento de desespero, colocarmos-nos à disposição. É isso que Jesus fazia em todos os momentos, é isso que ele nos traz em toda essa leitura, né? Pelo menos é o que eu consigo analisar nesse momento. Sermos esse tabernáculo, buscarmos todos os dispositivos à nossa disposição para ajudar ao próximo. E isso não quer dizer que seja só o dom material. O dom intelectual foi nos dado também para essa situação. O dom sentimental também nos foi colocado para o auxílio. Então façamos a nossa parte, buscando sempre a comunhão e não o desagregamento. Falando, como o mestre falou, se toda vez que estivermos reunidos em nome dele, e isso não significa só um processo de reunião para ler o Evangelho, para estudar o Evangelho, mas é colocarmos-nos como o mestre fazia. A gente sabe que é difícil, né? Jesus é um patamar que ninguém hoje sonha alcançar, né? Aquele que disser que eu sou como, não é ainda, porque ainda está cheio de orgulho, cheio de vaidade. É um patamar difícil para nós seres humanos conseguirmos visualizar, mas é o patamar para onde nós iremos. Não tem como fugir a isso. E a prática constante do amor, da consideração pelo próximo, da caridade, né? É você buscar esse entendimento, é você buscar a compreensão, é você colocar-se no local que o outro está hoje. Alguém gostaria de complementar ou falar alguma coisa? É interessante a gente observar, né, como o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente teve depois todo o desenvolvimento da codificação, né, do Espiritismo em si, a continuidade, que começou, né, a base é Kardec, como ele traz para a gente um detalhamento, por exemplo, do que é, se a gente for colocar aqui, o que é indulgência? A gente pode colocar como, resumidamente, é o amor. Aí a gente vai perguntar, o que é o amor? O amor é isso, o amor é aquilo. Ser indulgente é uma maneira da gente amar. A gente desenvolver isso, a gente sabe que para desenvolver o amor, a gente está reencarnando já há muito tempo e vai continuar reencarnando há muito tempo para a gente desenvolver o amor em todas essas facetas, né? E a gente tem, com mais esclarecimento, com mais entendimento que o Espiritismo traz para a gente, a possibilidade de a gente desenvolver indulgência, né? Que é a gente não julgar o outro. E a gente está vivendo um momento, né, propício para isso, porque o mal está vindo à tona, o nosso e o dos outros, tá? Né? Já está crescido, como falou Jesus lá no joio e trigo, a parábola, né? E a gente precisa identificar, primeiro em nós, que é o mais importante. Ele fala aqui, né, identificar com severidade, com correção, para a gente começar a identificar e começar a corrigir. E claro que a gente vai ver o mal também, e muitas vezes até a gente se afiniza com o mal que está fora da gente. Mas quando a gente se identificar, ou quando a gente ver, né, que o desenvolvimento disso aqui, ele fala que a indulgência não vê os defeitos de outro. Então a gente vai chegar no nível de desenvolvimento desse amor que a gente realmente não vai ver, não vai enxergar, porque a gente só vai ver o bem. Quando a gente vê alguém hoje cometendo mal, fazendo mal, não é eu que digo, alguém que diz, é o Espiritismo que diz, o Evangelho que diz. Essa criatura, né, ou a gente, quando comete o mal, a gente ainda comete, a gente comete basicamente por desconhecimento, por ignorância.
Todo aquele que comete o mal, comete por ignorância. Isso tem vários níveis, mas é por desconhecimento, né? Então, a gente desenvolver essa virtude, a indulgência, nos dias atuais é muito próprio, é muito adequado, né? Porque a gente olhar o erro e a gente julgar, isso acontece quase que automaticamente. Isso é quase que natural na gente ainda, né? A gente olha um erro e a gente já julga, porque a gente está olhando segundo o nosso critério, nossa visão, segundo o nosso sapato, né? Não é o sapato do outro. Isso tem infinitas gradações, desde de males que acontecem, por exemplo, dentro da nossa casa, até males que acontecem fora da nossa casa, que estão até muitas vezes distantes da gente materialmente. A gente está o tempo todo lidando com o mal da gente e dos outros. Então, a recomendação é a seguinte aqui: vamos ser severos conosco mesmo, no sentido de observar o mal e corrigir o mal, quanto a gente puder e quando a gente puder, né? Porque vai aparecer oportunidade para a gente enxergar o mal na gente. Eu tenho visto a faceta do mal em mim várias e várias vezes, em várias oportunidades, em vários momentos, e eu estou tendo a oportunidade de corrigir. E quando a gente vê o mal do outro, que a gente faça esse exercício. Vamos ser indulgentes, porque eu não estou aqui para julgar. Eu preciso sair do papel de Deus, que às vezes eu me coloco, e me colocar no papel de criatura. As criaturas estão a caminho, estão evoluindo. Então, se eu saio da posição de Deus, porque eu não criei, eu não legislei, eu não legislo, eu não controlo, não tem por que eu julgar o outro. Claro, isso é fácil na teoria, na prática a gente está aqui para isso, né? Mas a gente tem a oportunidade de entender mais a fundo esse desenvolvimento que o Evangelho traz para a gente, do amor nessa faceta que é a indulgência. Uma coisa que a gente tem visto muito ultimamente, até pelo trama político que o nosso país vem passando, é justamente essa situação de nós julgarmos aquelas pessoas que lá estão. Cabe à justiça, né, oferecer a eles a sentença. Eles têm o direito à dúvida, têm direito de buscarem, dentro da legislação, a absolvição daquilo que eles são culpados, que eles estão sendo considerados culpados. Mas não cabe, eu vejo às vezes muito o ser humano entrar naquele padrão energético. Tem que morrer, tem que acontecer, tem que fazer, tem que pegar, tem que matar logo. Isso é uma forma de não ser indulgente. Quando a gente cria esse pensamento, a gente está trazendo para a gente essa vibração. Então, o que a gente faz? Em algum momento eu vibrei, sim, porque eu vi uma pessoa que, para mim, eu considero uma pessoa que foge dos padrões da lei. Então, no momento, eu vibrei com a prisão de um deles, tá? Pelo caráter que aquela pessoa já apresentava durante todo o decorrer da vida pública dele. Mas eu não posso dali falar, não, então que ele seja preso, joguem a chave fora, ele vai passar por um processo no qual ele vai ser julgado, ele vai cumprir a pena dele, quando ele estiver apto, né, como é de se esperar, quando ele tiver cumprido toda a pena dele diante da sociedade, ele vai ser liberto e vai viver a vida dele. E não cabe a mim ficar, mas ele tinha que ficar a vida inteira. Eu não sou juiz, né? Os atos maiores do que ele fez, se não for compensado pela lei do homem, vai ser compensado pela lei divina. Se hoje eles foram aquelas criaturas que roubaram dos mais pobres, com certeza, em breve, numa próxima reencarnação, eles vão ter a oportunidade de ressarcir. Deus não julga nenhum de nós. Ele nos dá várias oportunidades de ressarcirmos os nossos erros, de começarmos a entender, de ressignificarmos aquilo no qual erramos e podermos conviver novamente dentro do nosso erro para podermos nos tornarmos pessoas melhores. Isso é a magnitude de Deus. Esse é um amor maravilhoso. Um amor que não julga em momento nenhum nenhuma das suas criaturas, né? Se nós tivermos um grãozinho de areia da parcela desse amor dentro da gente, a gente também não vai julgar. Deixe que os maiores façam esse julgamento. É difícil, como o Caio falou, é uma coisa complexa na cabeça da gente, que nós somos criaturas que somos ótimos para ver o defeito alheio, né? Mas se nós cairmos no nosso próprio juízo, se começarmos a julgar as nossas próprias atitudes, vamos perceber que talvez estivéssemos ali
Eu já vi gente falar isso, sem julgamento aqui nesse momento, mas eu já vi pessoas dizer que se eu estivesse lá, faria a mesma coisa. Quais são os valores que a gente amealha para nós mesmos? Quais são esses valores que nós trouxemos do nosso berço? Por que por as pessoas serem dessa forma, nós temos que passar a ser também do mesmo jeito? Né? Vamos primeiro tirar as nossas dúvidas em relação ao nosso próprio, ao julgamento de como nós somos, de que ser humano nós somos, qual a nossa capacidade, tentar delinear essa situação dentro de nós e tentar modificar. Lógico que em alguns momentos vai ser difícil. Nós não vamos nos olhar no espelho verdadeiramente ou ver a nossa real face e aceitar o que nós somos. Em muitos momentos nós vamos parecer monstros para nós mesmos. Então a gente começa a trabalhar essa indulgência dentro de nós mesmos, ao percebermos os nossos erros, as nossas falhas, tentando modificar. Nosso irmão Horácio falava veementemente sempre, a natureza não dá salto. Aquilo que eu não consigo modificar nessa vida, eu vou pedir desculpas a Deus, meu Pai, mas na próxima eu com certeza vou tentar. Mas eu não posso ir contra uma coisa que ainda é muito arraigada dentro de mim. Se eu ainda tenho os momentos de fera, né, de animal dentro de mim, eu não consigo diminuir isso nessa vida, eu terei outras vidas. Não quer dizer que eu vou usar isso como, né, vou ficar lá na redinha falando, não, na próxima vida isso aí está tranquilo. Eu vou tentar me esforçar. Até onde os meus pés vão me levar é o que eu vou conseguir. Se for adiante, ótimo. Se não for, terei novas oportunidades, graças a Deus, né? Alguém? Para não dizer que não falei de flores, são as flores do Evangelho para a gente, para o nosso aprendizado, para a nossa transformação. E a indulgência, ela precisa começar de nós mesmos. Entendermos que somos falíveis, entendermos que podemos nos modificar sempre. A indulgência é instrumento de evolução, se a gente olhar com a visão mais abrangente. A partir do momento que a gente é capaz de entender que o outro erra, mas que não cabe a mim esse julgamento, e, aliás, não cabe, nem Deus nos julga, porque existe uma lei de Deus que efetivamente faz o papel do julgamento, que é a lei de causas e efeitos, eu diria assim no plural. Então, o nosso papel aqui é colaborar. O nosso papel é proporcionar ao outro aquilo que o outro ainda não tem, especialmente quando colaboramos a partir do nosso exemplo, a partir daquilo que a gente já pode oferecer ao outro como qualidade. A preocupação em fazer melhor é objeto, por um lado, da nossa própria evolução, e, por outro lado, é mecanismo, eu diria, para que o outro possa fazer melhor. Porque se a gente for olhar, somos todos iguais. Os degraus, não chegam a ser degraus, mas as diferenças evolutivas entre nós, elas são tão pequenas, são tão menores. Se a gente começar a entender que somos irmãos de uma família muito maior do que a família consanguínea, que somos irmãos de uma família que Jesus já preconizava, que é a família universal, o nosso papel muito maior e muito mais importante do que julgar é ajudar. E tem outro aspecto dentro desse contexto, quando a gente não julga, a gente está no caminhar do perdão, está no caminhar do fazer melhor, do bem fazer, como falou o Caio no início, do bem fazer e do bem querer. Sejamos todos nós os artífices, eu diria, de um mundo novo, de uma vida melhor, de um caminhar melhor, perdoando, amando, servindo, entendendo a situação do outro. Se a gente olhar também para a situação, para a vida que nos oferece hoje, as dificuldades que a vida nos oferece, a gente observa que muitos de nós, às vezes, erramos sem nos perceber. Às vezes não é nem simplesmente daquela índole, daquela qualidade do espírito, mas são circunstâncias. Então a gente precisa sempre ser ameno com o outro,
precisa sempre levar a palavra no momento certo e o silêncio também no momento certo, para que a gente possa ajudar o outro, para que a gente não, de maneira nenhuma, não esqueça nunca, jamais, que somos irmãos, que precisamos juntos, de mãos dadas, de espíritos unidos, caminhar em direção a um mundo novo, a um mundo melhor, a um mundo mais qualitativo, porque todas as coisas caminham nessa direção, e que querendo ou não, seremos obrigados a caminhar. Ou caminhamos com entendimento, com esclarecimento, sem julgamento, ou caminharemos com a dor. Mas o aprendizado é necessário. Mas o perdão é necessário. Mas o não julgamento é fundamental e é necessário. Uma coisa a gente pode ter certeza absoluta: se buscarmos o entendimento da mensagem de Jesus, se buscarmos essa prática, cada um claro e evidente, dentro de suas limitações. Se já tivéssemos um grau de evolução tão grande assim, não estaríamos no corpo físico. O corpo físico é instrumento de aprendizado. O corpo físico ainda é o instrumento de crescimento. Então, todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, todos nós precisamos caminhar juntos de mãos dadas em direção à nossa própria evolução. Deixe que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, com as suas leis divinas, porque Deus é a lei e a legislação e o legislador, deixe que Ele nos julgue, se a palavra correta é o julgamento. E nós façamos sempre a nossa parte, especialmente amando, dentro da possibilidade que podemos amar. A indulgência para com a gente e para com o outro é a própria caridade, é um ato de caridade, né? Quando a gente vê alguma coisa que não está legal, até a maledicência, que é muito difícil controlar, né? No meio de trabalho, no meio familiar, no meio de amigos, chega alguém sempre contando uma novidade, é muito difícil você não ouvir né? Mas eu acho assim, se você olhar com indulgência, é um ato de caridade. É isso que eu queria falar. Eu não acho que é propriamente... eu entendi o que você falou e concordo, mas assim, não ouvir é difícil ou é impossível. Eu penso que seja como você recebe aquilo que estão trazendo para você. Eu acho que isso é fundamental, porque assim, que eu tenho escutado, isso tem sido uma lição para mim, assim, repetida, recorrente, porque isso é dirigido para nós, espíritas. O que caracteriza, o que normalmente o espírita, né? Ele, assim, os nossos estudos aqui da Irmã Sidufo, ela traz muito isso para a gente. Qual é o caminho mais, assim, rápido do espírita? Ele entender tudo. É ele achar explicação para tudo. Ele intelectualizar tudo. Aí chega um irmão, né, em sofrimento na casa espírita, você rapidamente ou fala para ele, ou fala com um companheiro, não, é isso que está acontecendo, ele está passando por isso. Isso é a lei de causa e efeito, que não sei o quê. E a gente tem perdido oportunidades, né, nas nossas relações de deixar, não estudar e não buscar a compreensão das leis, mas é quando você está com o outro, como ele falou, você está com um irmão, você está com um companheiro de jornada. Imagina você receber alguém, né, que graças a Deus eu nunca passei por isso, né, com esse sentido. Você perde alguém desencarna e a pessoa, ei, meu irmão, você não entende o que é a morte? Por que você está assim? Por que você está chorando, sofrendo? É a morte, ele está vivo. Quem está sofrendo, quem está na dor, não quer ouvir isso, não quer isso. A pessoa quer, estou aqui com você para o que der e vier, não vou te falar nada, estou aqui para te abraçar, é isso. E a gente sai cheio de explicação, de justificativa, né, de apontando o caminho para o outro, a gente nem entendeu o caminho direito, a gente já quer apontar para o outro, porque a gente intelectualiza demais e a gente esquece que é o outro, que é o irmão, é companheiro.
Então, quando a gente está sofrendo, né, todo mundo sofre, todo mundo passa pelos seus momentos, é isso que a gente quer, porque ele diz aqui no final, eu faço questão de repetir, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então é isso, a indulgência, quando a gente é indulgente, a gente está atraindo. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Quando a gente começa a desenvolver isso, naturalmente a gente atrai, porque as pessoas querem isso, a pessoa não quer explicação, racionalização, ela quer apoio, conforto. Claro, depois, num momento, a pessoa precisa buscar isso e você orienta ela a buscar isso. Mas o primeiro momento é consolo, é abraço, é carinho, é envolvimento, é afeto, é indulgência. É indulgência. Então a gente precisa buscar isso como espíritas, porque essa é a nossa tendência. É intelectualizar, é achar a explicação. Não é a questão, eu não vejo aqui, né, como a questão, não, agora eu não vejo mais erros nenhum. Esse nível aqui eu não sei nem como é que é, porque eu nem entendo como é que ele seja, mas está colocado assim, talvez a gente chegue lá. Né? A gente vê, Jesus quando curou, ele curou sabendo dos males, ele inclusive colocava no final, vai e não peques mais. Então ele via o que estava acontecendo, ele via a situação que aquela criatura estava. Né? Então, assim, não é que a gente não vai ver, agora eu vou deixar de ver, eu não posso mais ver o mal. Não, você pode ver, você pode identificar, mas veja como é que você recebe esse mal. Que sintonia ou que eco que ele encontra dentro de você ou não encontra eco nenhum com o mal que você está vendo. Né? E esse texto aí é muito interessante que a gente veja desse jeito, que eu vou passar a palavra para você. E quando ele diz que sede severo com você mesmo, ele, na verdade, ele está dizendo, busque você sua reforma íntima, busque você sua autotransformação. E seja mais flexível com o outro, seja indulgente com o outro. Se você sendo severo com você está se burilando. Você está se buscando, está buscando se entender, está buscando se melhorar. É essa severidade que está escrito ali no Evangelho, é uma das linhas de análise que a gente pode ver e entender. Então, e a gente está estudando isso aqui. Muito legal essa coisa quando a gente vê no Evangelho o resultado do nosso estudo. Que a gente vem fazendo, vocês que estão sempre presentes, que a gente vem fazendo aqui. É muito bom que a gente veja isso. E a gente ter sempre o coração mais aberto, sempre ter a vontade de afagar o outro com as nossas próprias energias, de acariciar o outro com o nosso próprio pensamento, de fazer o bem para o outro com as nossas atitudes, de amar ao outro com o nosso silêncio, de refletir no outro aquilo que nós podemos fazer melhor. Indulgência e julgamento. Eu acho que isso realmente são temas muito importantes e tudo que vocês falaram, eu acho que realmente é maravilhoso. E eu acho que realmente nós precisamos sentir mais, intelectualizar menos, né? Buscar mesmo, como ele falou também, abrir o coração e é um caminho mais simples, sabe? Menos prolixo, menos complexo, mais simples. Eu acho que a busca de Deus, chegar até Deus, requer simplicidade também, entende? Requer isso, requer você olhar o outro. E a gente também, obviamente, que temos que ver os nossos defeitos, encontrar os nossos defeitos, mas também as nossas qualidades, para que possamos regar essas qualidades, para que possamos cultivá-las e conseguir transcender esses defeitos, né? E assim também, quando a gente é benevolente com nós mesmos, quando nós somos benevolentes, acabamos também sendo benevolentes com as outras pessoas, né? E, obviamente, sem fechar os olhos para os nossos defeitos. Agora, assim, muitas pessoas falam, é o tempo de cada um. Às vezes eu ouço muita gente falar, é o tempo de cada um. Aí temos o tema do julgamento, porque essa frase me soa algo muito
meio vaidoso. Por exemplo, é o tempo de fulano, de cicrano, sabe? E como assim? O seu tempo é melhor do que o tempo dele? Né? Tipo, é o tempo de cada um, é o tempo daquela pessoa. Não tem isso, né? Então, assim, uma outra coisa muito interessante que foi abordado a respeito dos políticos, né, do que está acontecendo por aí, as pessoas, elas alimentam muito aquela sede de ira, né? É uma coisa muito forte, né? Então, às vezes eu percebo que as pessoas estão assistindo televisão, isso mesmo, mas tem bem feito, tem que sofrer muito, essas coisas, sabe? E, na verdade, é muito triste isso tudo, é muito triste tudo que está acontecendo. É claro que a justiça tem que ser feita, sabe? Isso é óbvio, né? Agora, esse sentimento, alimentar essa negatividade, só gera mais negatividade. Indulgência atrai indulgência, né? Isso, né? Exatamente. Você está vendo ali, poxa, bom, a justiça foi feita. Desligou a televisão, acabou, né? Justiça... Isso, foi feita. Sabe? Só que eu percebo as pessoas e ficam, sabe, remoendo. E aí que tá, elas têm prazer em fazer isso. Sabe? É um prazer muito grande. Então, calma, gente. Espera aí, já foi feito. Não vai, né? Isso foi até feito um comentário entre minhas filhas, que nós tivemos pena da família do garotinho, quando começou aquela cena, que ele começou a bater, e a filha chorando. E nós não tivemos essa sensação de dizer, bem feito, eu quero mais é que você se dane. Não, nós tivemos assim, nossa, que coisa horrível para a família, que sofrimento. Se ele está certo, se ele está errado, ele já está sendo punido, e a família está sendo punida por isso. Entendeu? Ele pode ter sido um péssimo governador, mas ele pode ser um excelente pai. Os filhos podem não ver o defeito do pai, saber dos erros do pai, mas ser um bom pai. Ser um pai carinhoso, caridoso, companheiro. Então, nós não sofremos com isso de ver. Eu não estou aqui dizendo que eu, Valéria, ou as minhas filhas, mas nós tivemos a sensação da pena daquela situação. Porque é lamentável. E a família do Sérgio Cabral, a mesma coisa. Todos estão sofrendo e eu acredito que eles também. Não sei se pode haver um arrependimento deles. Não sei, porque eu não estou aqui para julgar. Mas que realmente é triste, Essa que você falou da pena, eu lembro que uma vez teve eu acho que foi uma mensagem psicografada ou psicofonia através do meu pai, que era não lembro também se foi numa reunião espiritual, né, que a gente faz entre os médiuns, que o título era assim, Pena ou Piedade? Porque nessa mensagem explicava exatamente que, na realidade, a pena é diferente da piedade. A pena, assim, ela, resumidamente, estou dizendo que você está errada não, só a título de esclarecimento que foi trazido para nós. A pena você vê com um certo distanciamento. Quando você muda a palavra pena e o sentimento para piedade, isso te faz envolver, você se envolve mais com o outro. E aí você consegue encontrar razões para você ser indulgente. Você encontra. Não importa, pode ser a pior pessoa do mundo. Pode ser, sim, pode ser a pior pessoa do mundo. Você encontra algum motivo para se colocar no lugar dela e para não julgar e para se sensibilizar, seja quem for, seja político, não seja político, seja quem for. Você encontra uma razão para se colocar no lugar dela, né? E para, se você puder, ajudar, pelo menos com o seu pensamento, com a sua emoção, né? Com o seu sentimento. Quem a gente tem como exemplo, né, de que a gente, e na época tinha esse contraste, quem foi o exemplo que a gente teve maior de indulgência? Jesus. Ela não atraía o tempo todo as pessoas para ele? O tempo todo as pessoas buscando ele? E quem? Os mais excluídos de todos?
Porque no meio religioso era o meio onde predominava o que? O rigor. É o rigor da lei. Faça isso e receberá aquilo. Ou faça isso que eu não faço, mas faça, porque eu estou cobrando que você faça. Se não fizer, vai receber aquilo. E afastava. Né? Os excluídos eram todos afastados, marginalizados e não participavam da religião. Já Jesus, né, atraía. As pessoas buscavam ele naturalmente. Todos que precisavam, todos que eram excluídos, julgados, iam buscar Jesus de uma maneira ou de outra. A gente se aproxima de Jesus por causa dessa indulgência, por causa desse amor que, né, abarca todos nós. A gente se sente acolhido assim. Né? Não às vezes pelo espírita, mas pelo espiritismo, pelo evangelho, né? Que a gente não está falando da doutrina, está falando das pessoas, de nós. Né? Isso atrai a gente. A gente recebe alguém aqui, a gente não vai perguntar o que você fez, por que você fez isso, por que você não fez aquilo. A gente recebe. Claro, a gente tenta imitar o exemplo maior, né, de acolhimento. A palavra é acolhimento. Acolher, para depois ajudar como a gente puder. Mas primeiro acolher, não importa o que tenha feito. Então não adianta, a gente falava isso lá na escola de médiuns, eu ser rigoroso com o encarnado e ser indulgente com o desencarnado. Como é que pode isso? É possível isso? Aí eu sou rigoroso com aquele, né, já que a gente está falando de política, esse é o... está exponenciado, né? A gente é rigoroso com o político lá, aí a gente vai receber um espírito no trabalho de desobsessão, que ele é um político desencarnado. Aí a gente vai falar o que para ele? Meu irmão, nós te acolhemos aqui, nós te amamos. O que é o seu erro, né, para os olhos de Jesus, de Deus? E com o político encarnado a gente, ou seja, quem for, desce a lenha no lombo. Aí chega o desencarnado. Isso é o quê? Quando a gente faz isso? Né? Qualquer um pode fazer isso. Hipocrisia. Isso é hipocrisia. Claro, a gente é imaturamente, né? A gente está no processo de maturação. O interessante nisso tudo é que a gente vê Jesus atraía realmente pela indulgência dele. Mas se nós formos pegar os 12 que ficaram com ele, no final, eles eram, entre eles, maledicentes, eles eram vaidosos, eles eram orgulhosos. Né? Quantas vezes Jesus puxou a orelha de cada um deles? E eram pessoas, eu principalmente considero assim, bem melhores do que eu sou. Ainda com seus defeitos e tal, depois que passaram a conviver e aceitar os seus defeitos, fizeram tanto quanto o Mestre fez. Criaram a casa do caminho onde acolhiam todos e qualquer pessoa que quisesse ser acolhida. Fizeram um trabalho de auxílio àquele que necessitava de forma maravilhosa. Né? E um dos maiores discípulos que não estava entre os 12, que não era indulgente com ninguém, não era carinhoso com ninguém, porque tinha que manter o rigor da lei, ele era judeu, então ele tinha que manter o rigor da lei judaica, e aceitou e assimilou Jesus com um amor maravilhoso, e depois fez esse amor transbordar por todas as partes por onde passou, através das suas cartas e da sua presença, que foi Paulo. Todos nós somos defeituosos, todos nós temos o princípio do bem e do mal dentro da gente. Então, quando eu falei no início que eu me senti alegre pelo fato do indivíduo ter sido preso, é porque eu me senti como um cidadão. Eu acho que a gente hoje, algumas pessoas, lógico, buscam um sentimento de vingança, até porque é uma comunidade, né? uma população muito achincalhada, né? Que o comando ainda não é o comando que nós, até pela nossa boa vontade, pelo nosso carinho, pela forma como o brasileiro acolhe as pessoas, é um comando que desmerece a população num todo. Mas é o que nós temos, até porque devemos passar por esse processo para assimilarmos alguma coisa. Somos novos ainda como um país, como uma nação. Né? Mas é satisfatório você ver a lei sendo cumprida. Tá?
a lei sendo cumprida é satisfatória. Passou daquele momento, acabou. As pessoas vão fazer comentários, você pode até tecer um comentário, olha, vamos esperar os princípios e os rigores da lei para que possamos entender o que vai acontecer. Mas vai ser livre, daqui a pouco está solto. Se ele for solto depois de ter cumprido a pena dele, ótimo. O que nós não podemos é querer carregar o nosso sentimento de vingança a vida inteira. Eu lembro daquele rapaz que cometeu o assassinato contra a filha daquela escritora de novelas, e depois que o rapaz cumpriu a pena dele segundo a lei humana, ele foi liberto e as pessoas simplesmente descobriram onde ele estava, levantaram toda aquela polêmica de novo, como aconteceu com outros. Não deixa a pessoa ser, né? Reabilitar. E indulgente é isso. Olha, ele cumpriu os rigores da lei humana. Cabe à lei de causa e efeito, como o meu irmão aqui falou, fazer com que ele cumpra os outros rigores da lei de Deus. Nós não somos juízes de ninguém. A indulgência é você não julgar. A indulgência é você perceber, primeiro, as suas falhas, com severidade, como ele coloca ali, tem que se modificar, tem que haver uma mudança, sem martírio, como nos ensina Hernandes, mas martiriza-nos porque somos seres humanos incapazes de nos percebermos daquela forma que somos, julgamos que somos bonzinhos, né? Que somos o suprassumo e ainda não somos nada. Se um indivíduo como Chico Xavier se colocava como um mero verme na Terra, quem sou eu para me colocar acima disso? Eu ainda tenho os defeitos, nós ainda temos os nossos defeitos, as nossas falhas, vamos assimilá-las da melhor forma possível, tentar modificarmos-nos, o melhor, né? Buscar o melhor de nós, exaltarmos o que temos de bem, e uma vez o Horácio também colocou de forma... numa discussão, acho que não foi no Facebook ou no WhatsApp, eu me coloquei como bem abaixo, ele falou, coloque-se para cima, levante a tua cabeça, você tem muito mais a oferecer. Falei, mas eu só estava brincando, querido. Não brinque dessa forma. Exalte o que você tem de melhor. Não faça a exaltação do que você tem de pior. O que você tem de pior, você já assimilou. Seja indulgente para comigo mesmo. E é o princípio inicial da coisa. A indulgência primeiro tem que ser consigo para você poder transpor. O amor principal tem que ser primeiro para consigo, para você poder transpor o amor para o próximo. Eu não tenho que esperar o amor de quem convive comigo. Eu tenho que me amar e daí, entendendo esse amor que advém de Deus, por mim, enquanto sou ser humano, transpor esse amor para aqueles outros que convivem comigo. Aí eu vou estar buscando realmente o sentido da indulgência. E sem me pré-julgar, sem julgar aquilo que eu faço. Porque se eu cometo erros e desatinos ainda, é porque eu ainda estou no caminho. Eu ainda sou imperfeito, né? E graças a Deus eu tenho a possibilidade de modificar-me. Se eu for buscar o homem que eu era aos 20 anos, talvez seja bem pior do que eu sou aos quase 50 anos. Entende? Em algum momento dessa trajetória eu me modifiquei. Em algum momento eu aprendi realmente o que é amor. E a gente só aprende, né, na maioria das vezes, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, quando nós somos avós e avós, né? Quando nós somos tios. Porque quando a gente tem uma criatura que depende da gente, aí esse amor começa a aparecer de forma mais premente. Quando a gente trabalha e vê o sofrimento do outro, quando a gente encara o sofrimento do outro, né, de olhos abertos, sem querer sentir pena, mas se apiedando, se colocando naquela situação, é lógico, eu não posso doer-me na dor do outro. A dor do outro pertence a ele. Ele vai ter que assimilar e seguir em frente. Mas eu posso tentar amenizar, né? Se a pessoa se queima, eu posso pelo menos oferecer uma pomada para aliviar a dor. Mas não posso sentir a dor da queimadura por ele. Vamos pedir para ele encerrar, só lembrando, né, que alguns filósofos, eu lembro do Leonardo Boff repetindo isso, falando isso, de que só nós somos seres inacabados. Né? Se a gente olha para nós mesmos, se a gente olha para o outro como um ser inacabado, no sentido de que
não tem acabamento final ali. Está em processo. Todos nós estamos em processo. A gente é um pouco menos rigoroso, principalmente com o outro. Ele fala ali para sermos rigorosos conosco, no sentido de olharmos, aceitarmos e modificarmos, sem postergação, sem adiamento, como a gente puder, tá? Vamos então nos preparar para o final, fechando os nossos olhos, inspirando cada um no seu tempo e expirando. Inspirando e expirando. Jesus, de bondade, de misericórdia e de amor, que tenhamos aqui recebido a semente do perdão e do amor, que possamos entender de forma mais clara a importância de não julgar, que esse seja também um elemento da nossa instrumentação de evoluir. Que esse aprendizado da noite de hoje possa ser o abrir de um novo caminho para nossas vidas. Que as energias do bem e do amor possam estar em nossos corações, tanto nós aqui quanto as famílias, as pessoas que assistirem de casa, que elas possam receber a fraternidade, o amor, a esperança, a possibilidade de viver melhor, a possibilidade de caminhar melhor. Que Deus habite no coração e nas mentes, que Jesus ilumine, que tenhamos todos certeza de que uma nova era virá, e somos nós os edificadores dessa nova era. Que tenhamos certeza absoluta que o não julgamento é o entendimento de que somos irmãos e que somos iguais. É também o iniciar um novo caminho para fazer melhor. É efetivamente um degrau do amor. Que esse amor possa ser a nossa esperança de dias melhores, de um planeta melhor, de um mundo melhor. Que Jesus, que a espiritualidade aqui presente, que os amigos espirituais, Demétrios, Marcos, Tiago, os mentores desse trabalho e dessa casa, ilumine a cada um de nós, mas ilumine também a cada irmão nosso que nesse momento está nos vendo, está nos assistindo, que possam receber em suas casas, em seus lares, a verdadeira energia do amor, a verdadeira energia do bem. Obrigado, Demétrios. Obrigado, Tiago. Obrigado, Jesus. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Obrigado, meu Deus, pela noite de hoje. Em nome de Deus, de Jesus, de Demétrios, de Tiago, em nome de todos os amigos espirituais, pedimos a permissão para encerrar o Evangelho no Lar na noite de hoje, dando todos juntos graças a Deus.